Bem-vindos à série Empreendedora de Fé, esta mulher confiante, resiliente, e é disso que se trata. Antes de entendermos de estratégia, antes de entendermos sobre o universo do empreendedorismo, nós temos que nos transformar em uma mulher com um poder de decisão, um poder de resiliência, de suportar os perrengues, porque ser empreendedor, bebê, não é para qualquer um, então nós precisamos realmente ter uma mentalidade blindada. E é isso que resume basicamente essa série, que serão 4 semanas. Nós estamos terminando a primeira semana hoje, quer dizer, iniciando, né? O fim da primeira semana, onde no primeiro dia nós falamos sobre que mulher é essa, quem é essa empreendedora, né? Quem é esta mulher diferente? Por que a fé tem a ver com... O que a fé tem a ver com o empreendedorismo? Com certeza, um cristão, ele é diferente. Um cristão, ele tem a mentalidade blindada, ele tem uma mentalidade forte, porque mesmo diante dos maiores obstáculos e caos, nós sentimos uma coisa diferente dentro da gente. Então eu convido você a convidar alguém a entrar nessa aula, porque ser um empreendedor, o bagulho é loucão. O bagulho é loucão. Deixa eu escrever qual vai ser a aula de hoje. Hoje, ela dá um jeito. Ela dá um jeito, é a aula de hoje. Ela dá um jeito. Por que na Bíblia diz que nós temos que dar um jeito? Como que nós fazemos isso na prática? Que o intuito dessas aulas é exatamente isso. Como colocar em prática Provérbios 31, ela dá um jeito. Como que nós vamos implementar na nossa vida, no nosso dia a dia, a palavra do Senhor. Ser um cristão é ser diferente. Tem um quê diferente? Não é ser melhor, não é ser pior, é ser diferente. Porque mesmo diante do caos, mesmo diante da desordem, mesmo diante dos maiores obstáculos, o cristão ele tem algo que ele possa colocar o pé antes mesmo de conseguir enxergar. Porque tudo que é possível... deixa eu fixar. Tudo que é possível é humano. Tudo que é sobrenatural é celestial. Então, naqueles dias que nós estamos mais desanimados, naquele dia que nós estamos jururu, naquele dia que nós somos traídos, naquele dia que nós estamos falidos, porque não tem como a gente construir uma estratégia poderosa se a gente não tiver caído, porque são nas quedas que nós mudamos, são nas quedas que nós olhamos os nossos erros. Então a gente tem muito medo de errar. A gente tem muito medo de cair. Em uma mentoria que eu fiz, uma formação, na verdade, que eu fiz há muitos anos atrás, eu lembro que esse mentor, ele falava o seguinte: a cada 9 nãos, a gente recebe um sim. A partir daí eu aprendi a receber logo esses 9 nãos. Eu estou à espera daquele sim. Então todos os nãos que eu recebo é uma vitória, não é uma falha, não é um fracasso. Porque se eu preciso de 9 nãos para conseguir um sim, eu quero esses 9 nãos logo. Então a gente tem muito medo do não, a gente tem muito medo de não fazer perfeito, a gente tem muito medo de dar errado. Que é mais errado do que não tentar? Que é mais errado do que não crescer? Então o empreendedor, ele precisa ser casca grossa. E essa casca grossa, ela vem com as quedas. Ela vem com os bagulho louco. Então aqui, vamos começar hoje a aula. Pega o seu dedo, mande pra alguém. Esse meu coque hoje não tá bom. Mas vamos com o coque ruim mesmo. Vamos que vamos. Essa semana, nós iniciamos essa jornada. E, gente, eu tô recebendo tantas mensagens no privado. É extraordinário. Por quê? Porque a palavra do Senhor não volta vazia. E a palavra do Senhor, ela penetra de uma tal forma que ela chega até os ossos. Então é por isso que nós precisamos conhecer a palavra, para que nós possamos nos transformar em pessoas mais fortes, porque os obstáculos vão vir. Não tem como nós nos tornarmos bem-sucedidos sem obstáculos. As coisas, elas não vêm assim na vida da gente. E os obstáculos não são para nos detonar. Os obstáculos não são para nos quebrar. Os obstáculos são para nos fortalecer. Então não é um clichê, um livro de autoajuda, uma frase motivacional. Não, é muito mais profundo que isso. Então nos tornarmos
pessoas mais fortes é que vai fazer com que a gente possa aguentar grandes batalhas. Uma vez falaram assim pra mim, Tati, eu já fiz live com mais de 150 pessoas. E aí quando a gente olha os números de hoje, eu falo, gente, não vai ser isso que vai tirar meu objetivo. As minhas lives, elas são vistas por outras pessoas em outros momentos, vai pro YouTube, não importa, não importa. Nada vai me tirar do meu objetivo. E o inimigo, ele quer isso. O inimigo, ele quer nos prejudicar, o inimigo quer nos danificar pra gente não alcançar os nossos objetivos. Então você acha que uma aula desse nível não era pra estar cheio de gente aqui? Era. Mas eu estou estudando a palavra e eu estou fazendo o que o Senhor disse, que é ide e pregai a toda a criatura. Então cada um que possa fazer isso. Não importa se vai ser para 1 ou para 1 milhão. Firmou? No dia 1, nós falamos dessa mulher forte, essa mulher diferenciada. No dia 2, nós falamos sobre o poder da confiabilidade. Como nós devemos buscar fazer as coisas de maneira correta para ser uma pessoa confiável. E a confiabilidade, ela não vem do dia para a noite. E nós não nos tornamos pessoas confiáveis porque a gente fez uma coisa certa ao longo de uma jornada. Então nós precisamos todos os dias da nossa vida fazer as coisas corretas para que nós possamos ser pessoas confiáveis. Olha, pode fazer aquele curso com a Tati, olha, pode fazer aquele negócio com a Joana, por quê? Porque a Joana é de confiabilidade. Então, ser uma pessoa confiável é um processo, então a aula tá aqui. Então, gente, só você descer que tem a aula 1. Que mulher é essa? Essa mulher forte, essa empreendedora diferenciada. Na aula 2, digna de confiança, nós precisamos ser dignos de confiança. Na aula 3, nós falamos que nós devemos ser bons todos os dias da nossa vida. Essa é a grande parada do empreendedor. O empreendedor, ele se difere no momento em que ele faz as coisas que são necessárias. Não só o que ele está com vontade de fazer, mas o que é preciso fazer. E na aula de ontem nós falamos sobre ser batalhador, que é a preguiça. Por que a gente não alcança o nosso objetivo? Porque nós somos preguiçosos. Nós somos preguiçosos em reiniciar. Nós somos preguiçosos em começar uma nova jornada. Nós somos preguiçosos... Poxa, eu coloquei a música e agora parou. Nós somos preguiçosos em terminar relações de parceria, de começar de novo. Nós somos preguiçosos em viver. Nós damos um atestado de óbito da nossa vida. Ah, não vou terminar essa relação não, porque eu tenho uma preguiça de começar tudo de novo. Isso é atestado de óbito. E hoje nós vamos falar sobre ela dar um jeito. Pra você que vai assistir essa aula hoje, amanhã, depois da manhã, não importa. O que importa é que você possa pegar o caderno, porque quando a gente escreve, a gente aprende 2 vezes. Vamos lá? Ela dá um jeito. Provérbios 31:14. Pegue as suas escrituras. Sempre confira. Todas as vezes que você vira alguma coisa, pegue as escrituras e confira, tá? Confira. E em Provérbios 31:14 diz, é como um navio mercante, de longe traz seu pão. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Verdade, distrações acabam com os nossos objetivos. É o inimigo se interpondo entre você e o seu objetivo. O que o inimigo quer? Você acha que o inimigo quer ver você vencer? Não, porque o inimigo é o culpado. Então o inimigo traz exatamente aquilo que seduz a gente. Que seduz a gente. Então ele vai fazer de um tudo. E nós precisamos vestir as armaduras do Senhor para todo e qualquer obstáculo, porque nós temos que olhar para os nossos objetivos, que é o propósito que Deus tem pra gente na nossa vida. Quando a gente fala dela dar um jeito, aqui está dizendo em Provérbios que nós, mulheres, nós precisamos buscar novas oportunidades. Nós precisamos parar de culpar os outros. Nós precisamos de parar de ter mimimi. Nós precisamos realmente ter uma visão mais madura. A Bíblia, ela nos ensina a ser mais maduras. A Bíblia ensina a gente parar de agir como crianças. Essa é a grande real da parada toda. Então nós precisamos amadurecer. Essa é a vontade do Senhor. Não existe nenhuma escritura, nada na escritura, falando sobre meninas de Deus, mas sim sobre mulheres de Deus. Ou seja, nós precisamos amadurecer. E isso vai fazer toda a diferença na nossa vida como empreendedor. Nós entramos numa questão social onde, na pandemia, surgiram milhares de empreendedores. Só que empreendedorismo é um estilo de vida. É mais do que uma carreira. É um estilo de vida. Então, por isso que a grande maioria dos empreendedores que surgiram em 2020 estão voltando para a CLT.
Por quê? Porque não se preparou essa mulher, não preparou a carreira, a mentalidade dessa mulher. Empreender é mais do que uma carreira, é mais do que uma decisão. Empreender é um estilo de vida e isso faz com que a gente mude quem nós somos, mude a nossa rotina, mude tudo que envolve a nossa vida. Então a gente precisa trabalhar essa mentalidade blindada. Sacou? Nós precisamos trabalhar essa mentalidade blindada. Então é isso que eu tô fazendo nessa série, blindar essa mentalidade. Então quando a gente pega aqui Provérbios, eu tô trazendo aqui pra vocês o material que eu separei. Quando a gente para de reclamar, quando a gente para de colocar defeito, crítica, perfeccionismo, anota aí, ó. Anota aí, perfeccionismo. Ah, eu só vou fazer quando tiver perfeito. Aí fica fazendo, não entrega produto, não ganha dinheiro, não ajuda pessoas. Isso é o perfeccionismo. Perfeccionismo é do quinto dos infernos. Outro, reclamar, murmurar. Ai, ninguém me ajuda. Ai, porque pra todo mundo é mais fácil. Ai, porque pra mim é muito mais difícil. Por que a gente tem essa tendência a achar que os nossos problemas realmente eles são muito maiores, primeiro, do que são? Então isso é uma coisa que eu acho que a gente precisa analisar. Qual é o tamanho da dor? É o tamanho do problema. Se o problema é desse tamanho, a dor é dessa. Se o problema é desse tamanho, a dor é dessa. A gente precisa começar a sofrer pelo tamanho do problema. Isso vai mudar a nossa vida. Porque a gente gera um estresse tão grande pro nosso corpo. Todas as vezes que a gente está ansioso, que nós temos medo, que nós estamos gerando toda aquela energia de estresse, de nervosismo, o nosso corpo acredita que a gente vai ser atacado. Então ele gera reações químicas dentro dele pra gente fugir. É como se o nosso corpo tivesse sido preparado para fugir dos dinossauros. E todas as vezes que a gente traz toda essa reclamação, toda essa murmuração, todo esse medo, o nosso corpo ele tá se preparando para fugir de um dinossauro. E na verdade não tá acontecendo nada disso em volta da gente. Olha como a gente gera estresse, olha como isso gera estresse. E todas as vezes que a gente gera esse estresse, a gente mata milhares de células. Quando a gente mata milhares de células, a gente envelhece. Acabou. Já é motivo suficiente pra mim. Estresse me envelhece. Acabaram de perguntar assim pra mim, mas você tem 45 anos? Como assim? Aí eu falei assim, é isso aí, a gente tá fugindo do estresse, da negatividade, a gente tá fugindo do pensamento negativo. Não é que as coisas vão desaparecer, não é que as coisas em volta da gente não vão acontecer, mas é a maneira que a gente olha para as coisas. A gente não vai rir de idiota. Tem até uma música que diz assim, né? Quem ri de tudo, ri de desespero. É bem isso. A gente não vai rir de idiota. Mas se o problema é desse tamanho, sofra desse tamanho. Ai não, o problema é desse tamanho, a gente sofre desse tamanho. E isso nos impede de chegar aonde a gente quer. Porque a gente tá tão cansado, a gente envolveu tanta energia pra lidar com o estresse que nem é daquele tamanho todo, que não resta tempo pra gente lutar pelas coisas que a gente realmente quer. Porque ser empreendedor é loucão. Ser empreendedor é loucão, não é brinquedo. Não é pra criança. Por isso que a grande maioria das pessoas que se tornaram empreendedores em 2020, que foi uma leva por conta da pandemia, não foram devidamente preparados e estão voltando para a CLT. Não é para mim, não funciona para mim, não é mesmo, mas só por um motivo, porque você não foi devidamente treinado. A gente não conhece nada na vida até alguém ensinar pra gente, isso é desde o nascimento da gente. E a gente chega com 45 anos e fala, não preciso aprender mais nada, porque a gente se coloca nesse atestado de óbito. Essa idade já era para eu ter aprendido tudo. Derme é livre. Quanto mais a gente acha que sabe, menor é o nosso conhecimento perto do oceano de conhecimento que a gente vive. Então, se não tá dando certo, é porque a gente não tem aquele conhecimento para aquilo. Então, todo o conhecimento que a gente tem sobre aquilo, ele está escasso. A gente tem que buscar conhecimentos novos. Então, por isso que a escola da empreendedora, ela está focada nessa mulher que começou na pandemia a se tornar empreendedora, e eu vou transformar essa mulher de empreendedora amadora para empreendedora profissional, porque ou tá dentro do jogo ou tá fora do jogo, bebê. E a regra número 1 para ser uma empreendedora é ter uma mentalidade blindada. Porque todo dia vai ter um negócio, vai ter um desafio, todo dia vai ter alguma coisa. E nós precisamos ter a mentalidade blindada, porque nós vamos ter que passar por esses obstáculos para conseguir os nossos objetivos. E hoje nós que vamos falar sobre essa mulher que dá um jeito,
Nós precisamos entender que a gente passa tempo demais resmungando, reclamando, colocando culpa nos outros, não sobrando energia para o que a gente tem que fazer de fato. Então eu convido você a ter essa percepção. Olha pro seu lado. É um exercício, Mingau vai latir pro cachorro. É um exercício que nós temos que fazer no momento da ansiedade, no momento da crise. Quando você estiver ansioso, que você olhar, que você começar a trazer aqueles pensamentos negativos, não vai dar certo, não vai dar bom, não funciona pra mim não é bom, e isso vai tirando a sua energia do seu objetivo, que é trabalhar. Na verdade, o objetivo de qualquer empreendedor é vender. Nós temos que ser viciados em vendas. Nós temos que ser obcecados em venda, porque o oxigênio de qualquer negócio é venda, qualquer negócio. Então nós temos que ser obcecados em venda. Aí a gente, não tá pronto o meu produto, não, eu acho que vender é ofensivo, eu ia ofertar, mas achei que ia ficar chato. Às vezes a gente é muito mais chato nos nossos stories, e a gente achando que a gente tá bafane, a gente tá arrasiane, e a gente tá sendo chato pra caramba, e não tá ganhando R$1. Qualquer negócio, escreve bem grande aí, ó. Eu preciso ser obcecada em vender. A habilidade que eu preciso desenvolver é vendas, é conhecimento sobre vendas. Primeiro, uma crença. A gente precisa quebrar essa crença. Porque a gente cresceu ouvindo que vendedor vende até a mãe. Se você não souber o que você vai fazer, vai virar vendedor. Isso é uma desonra. Isso é uma desonra. Porque nós deveríamos aprender a vender na escola. Porque todo negócio depende da venda. Se você não tem como obsessão vender no seu negócio vai morrer. Porque todo negócio que não cresce está morrendo. Gente, vocês estão escrevendo isso? Porque quem escreve aprende 2 vezes. A gente esquece depois. Todo negócio que não está crescendo está morrendo. E coloca bem grande aí, pinta, pega aí uma canetinha coloridinha, um lápis coloridinho e marca bem forte aí. Preciso ser obcecado em vender. Seja um produto físico, um produto digital, um serviço. Por isso que eu falo, a pandemia, ela gerou milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de empreendedor. Vou empreender. Agora pra internet, vou empreender. Aí agora, 3 anos depois, não deu bom, vou voltar pra CLT, porque não funciona pra mim. Não, você só não desenvolveu as habilidades corretas. Porque ninguém virou e falou, nós precisamos desenvolver essas empreendedoras. O mundo inteiro tem uma leva de empreendedores, ou seja, aconteceu uma transformação social. Então teve a época da indústria, aí teve a época de não sei o que, e agora em 2020, a época da nova empreendedora. Só que ninguém profissionalizou essa empreendedora, aí essa empreendedora desiste. Então essa empreendedora precisa ser treinada, porque toda carreira precisa de conhecimento. Ninguém se torna médico sem passar por faculdade, ninguém se torna engenheiro sem passar por faculdade, psicólogo sem passar por faculdade, e ninguém se torna empreendedor sem passar por um treinamento sério. Não é um cursinho de como fazer Reels. O que adianta? Você vai lá, faz um Reels, tem 20 mil visualizações no Reels, e é isso. Vendeu algum real? Caiu Plix na sua conta? Se não caiu Plix na sua conta, bebê, não adiantou de nada. Porque não vai ser os meus números de seguidores, meus números de... Não serão eles que vão pagar a minha gasolina. Porque a pessoa vira pra mim, Tati, me ajuda aqui no direct. Não tenho dinheiro, Tati. Primeiro, é o tipo de pessoa que não quer investir nela. Como você vai fazer uma faculdade sem investimento? Mas esse é o maior erro do empreendedorismo digital. Tudo de graça. Quer tudo de graça. Você não vai se transformar uma profissional de graça. Não vai. Não vai. Então começa daí, a gente é escasso com nós mesmos. A gente quer se transformar, quer ter uma carreira e a gente não quer investir em nada, a gente quer tudo de graça. Quer fazer 3 postzinhos. Gente, enquanto nós estivermos pensando assim, não vai dar bom. Por isso que essa leva de milhares e milhares e milhares de empreendedores que surgiram no mundo na pandemia, tá todo mundo voltando pra CLT. Sabe quando eu vou voltar pra CLT? Nunca!
Eu saí da CLT em 2014 e nunca na minha vida eu vou voltar. Nunca. Então o que eu preciso fazer para não voltar para a CLT? Tudo. Não ferindo os nossos valores, não ferindo os nossos princípios, tudo o que é necessário. Então blindar a nossa mente é fundamental. Então se a gente ficar gastando energia reclamando, se a gente ficar gastando energia culpando o mundo, se a gente ficar gastando energia, como que vai me sobrar energia para eu focar no que eu tenho que focar? Porque os obstáculos são muitos. Até porque a internet tudo é teste. Em 2 meses eu já testei 3 produtos. Porque a gente precisa testar logo, validar logo, eliminar ou crescer logo esse produto. Não tem esse tempo. Não são 6 meses. É coisa de alguns dias muitas vezes. Muitas vezes nós fazemos um teste na internet por alguns dias. Já validamos, não deu bom, beijo, tchau, não tem apego. E a gente fica apegado, mas é que eu fiquei meses preparando esse produto. Mas é porque eu sonho, mas a gente não tem um objetivo claro. E qual é o objetivo do nosso negócio? Vender. Esse é o único objetivo do nosso negócio. Por isso que a gente tem que trabalhar com o que a gente gosta, com o conhecimento que a gente tem, pra gente já trabalhar com o que a gente ama, porque o único objetivo do nosso negócio é vender. Fala aí, fala alto. O único objetivo do meu negócio é vender. Manda isso pro universo. Agora, é vender. A venda é o oxigênio do nosso negócio. Então a gente não pode ficar perdendo tempo murmurando, reclamando. Então ela dá um jeito. É isso. A gente tem que olhar as oportunidades. A gente tem que olhar o que está por vir. O Senhor diz, pare de olhar para as coisas que ficaram para trás. Olhe para frente. Entenda que para ser um empreendedor tem que ter a mentalidade blindada. Sacou? A mentalidade blindada. E é isso que eu estou fazendo nessa série, a empreendedora de fé, que é essa mentalidade blindada. Porque o bagulho fica louco o tempo todo no empreendedorismo. O tempo todo. A gente piscou, rolou um pepino. Piscou, rolou um desafio. Piscou, rolou um empecilho, um obstáculo. E se a gente fica olhando para esse obstáculo, meu Deus, como é difícil, meu Deus, comigo não dá nada certo, eu tento, fiz de tudo, não. A gente fez o que a gente conhecia. Dificilmente a gente faz de tudo. Já é a primeira frase errada que a gente fala na nossa vida como empreendedora, eu já fiz de tudo. Eu garanto, 100%, que não é verdade. Então já é uma frase que a gente já pode tratar como eliminada do nosso vocabulário como empreendedor. Eu vou fazer o vocabulário, vou fazer o dicionário do empreendedor. O bagulho tá louco. A mentalidade blindada é a diferença entre aquele empreendedor que está focado em aprender, aquele empreendedor que está focado em seus objetivos, e aquela pessoa que em pouco tempo vai voltar para a CLT. Quem é você? Quem é você? Quer voltar para a CLT? Por que eu me tornei empreendedor em 2012? Porque eu queria me separar e eu não tinha R$1. Eu não tinha R$1, porque eu dependia totalmente do meu marido. Não era uma situação para a vida toda, mas para um período, só que aí eu tava 7 anos fora do mercado. Então quando eu falei assim, tá, beleza, eu quero voltar agora pro mercado. E aí, como que você volta agora pro mercado? Então empreender salvou a minha vida. Só que os obstáculos, só que os pepinos, só que as coisas que aconteceram ao longo de 11 anos, que ontem eu completei 11 anos com a glória de Deus, se eu não tenho uma mentalidade blindada, eu fico louquilda. Aqui, ó. Eu fico louquilda. Então nós precisamos blindar a nossa mentalidade. E hoje nós estamos falando de essa pessoa dar um jeito. As pessoas perdem tempo reclamando, murmurando, olhando pro problema, autopiedade. Gente, sabe quantas vezes na minha vida eu falava assim, não, mas eu não mereço, Senhor. Eu sou tão boazinha. Aí logo ele falava que assim, para com essa autopiedade, que eu não te fiz para ser autopiedosa. Eu te fiz para ter espírito de ousadia e vitória. Você é filha do herdeiro, você é herdeiro do rei. Não é congruente. Não é congruente. Se nós somos feitos para explodir, para transbordar, não faz sentido esse discurso de autopiedade.
Ai, eu sou tão boazinha, eu faço tanto para as pessoas, eu entrego tanto conteúdinho de graça, mas ninguém valoriza o meu trabalho. Não. Quanto mais a gente ama, escreve aí. Quanto mais você ama o que você faz, mais você merece ganhar. Como assim, Tati? Porque a pessoa que faz o que ama, ela faz um tesão. Quando ela atende um cliente, ela faz um tesão. E a prova disso são os anos que você vai construir. Eu estou ainda recebendo mensagens de alunas antigas, de alunas que passaram na minha vida, referente aos meus 11 anos que eu celebrei ontem. Mas cada mensagem não é sobre ego. Não é sobre ego. É sobre a resposta daquilo que eu faço. Então eu briguei com o mundo para ser empreendedora. Tati, não tem segurança. A minha família tem empresa. A minha família tem empresa. E eu poderia ser sucessora de papai. Mas isso nunca foi uma opção para mim. Porque eu sou empreendedora, ponto final, e não aceito nenhum tipo de proposta. E isso faz com que eu tenha um tesão tão grande pelo que eu faço, que 11 anos depois eu tenho alunos que me respeitam e me amam porque é mútuo. Porque o que a gente faz é com tanto tesão, então não abra mão. Não abra mão. Se o seu pai tem uma empresa e falar que você vai ser a sucessora, essa é a história dele, não é a nossa. Se for a sua, firmou. Mas é a história de papai, não é a minha. Papai, te amo. Mas não é a minha história. A sua empresa não é a minha história. Não é. E firmou. E tá tudo bem. Eu continuo sendo amada por ele, sendo pertencente. Mas não é a minha história. Então, se você fizer o que você ama, a sua história vai mudar. Vai mudar. Porque quando você entender as suas habilidades, quando você entender qual é o propósito que Deus tem pra você, você vai brigar com o mundo. Mas não é brigar de tretar com o mundo. É de você encarar, é ter posicionamento. O Senhor diz, sai de cima do muro. Sai de cima do muro. Faça o que tu amas. Faça o que tu amas. Busque os mentores certos. Eu tenho 8 mentores. Busque os mentores certos para te ensinar a desenvolver essas novas habilidades, para desenvolver o conhecimento que você precisa para bombar, para explodir. E vai para cima, bebê. Vai para cima. Mas é fundamental que o passo número 1 seja blindar a nossa mente. Porque o inimigo é o culpado. Ele o tempo todo vai colocar coisas na sua cabeça. Ele vai dizer que você não tá pronta, ele vai dizer que você não é boa o suficiente, ele vai dizer que não é pra ti, ele vai dizer que a CLT dá mais garantia. A pandemia veio pra esfregar na cara da sociedade, babã, que nem a CLT mais pode dar garantia. Quantas empresas fecharam? Quantas empresas mandaram embora as pessoas e não precisava nem justificativa. Justificativa se chama pandemia. E a pessoa ia fazer o quê? A empresa não tinha nem como pagar esse funcionário. Então, esse negócio de que CLT dá garantia ficou pro passado, bebê. Pro passado. Então, ser empreendedor não é uma escolha, é o estilo de vida adquirido. Vou trazer um outro exemplo. Eu tenho um estilo de vida, desde menina, praieira. Eu sou da praia. Eu gosto da praia, dá pra ver pelo meu estilo, minhas tatuagens, as músicas que eu ouço, o jeito que eu me visto. Não adiantava eu vir aqui, colocar um terninho, colocar um colar de corrente dourado, pra me tornar uma empreendedora. Não é isso que muda a vida dos meus alunos. Hoje tenho mais de 10 mil atendimentos na minha jornada. O que muda na vida dos meus alunos é a transformação da vida deles e não meu terninho. Eu sou da praia. Então o arquétipo que eu utilizo, então se você quer saber qual é o seu arquétipo, tem que vir fazer a mentoria. O arquétipo que eu utilizo é o explorador, que é o explorar o mundo, novos conhecimentos. E se você pegar qual que é o style do arquétipo exploradora, é natureza, praia, liberdade, aberto, mundo, sacou? Então a gente precisa entender quem nós somos, saber o que queremos, buscar os conhecimentos necessários para explodir. Fora isso é disfunção, e toda disfunção deve ser eliminada com urgência, já dizia Paulo Vieira, um dos grandes aí desenvolvedores humanos.
Não deixe que o inimigo se interponha entre você e o que Deus tem de propósito para a sua vida. Não permita. Você é capaz, você é possível e você é boa o suficiente, sim. Fora isso é disfunção, bebê. Fora isso é disfunção. Não importa o que disseram pra você. Não importa o que sua mãe disse pra você, se sua mãe é crítica, se seu pai te abandonou. Não importa se seu marido disse que você não era boa o suficiente. Não importa. Importa é o que Deus tem certeza ao teu respeito. E não que um ser humano cheio de conflitos, porque todo mundo tem conflito. O ser humano cheio de conflitos, ele veio o quê? Transbordar a dor dele pra cima de mim. O último namorado descopeçado que eu virei, falei, não, bebê, não vai dar mais. Ele falou assim, você não vai ser feliz. Eu falei, realmente, a minha vida, ela está entregue na sua praga aqui dos infernos. Eu falei, não posso nem me ofender com isso. Não posso nem me ofender. Porque claramente você tá descopeçado pra falar um negócio desse. E é verdade, não dá pra ignorar uma coisa tão absurda. A gente se pega na dor do outro. Só que quando que transborda o nosso copo? Quando que transborda o nosso copo? Quando tá cheio, ele vai transbordar daquilo que tá cheio. Experimenta se ficar cheio de coisas boas. Você acredita verdadeiramente que Deus vai colocar na sua cabeça que você não é boa o suficiente, que não é pra você, que você pode ficar com aquela medianozinho, que uma vida medianazinha pra você tá bom? Você acredita que é Deus que tá falando isso pra você? Eu não acredito. E nunca vou acreditar. Agora, eu acredito verdadeiramente que a gente abre brecha pro inimigo se interpor entre a gente e o que Deus quer da nossa vida. Porque vai trazer exatamente isso. Um namorado dizendo que a gente não é boa. Vai trazer um pai que rejeitou a gente. Vai trazer uma mãe que criticou a gente. E a gente vai acreditar verdadeiramente que esse é o nosso trajeto na Terra. Der Melivria. Isso é totalmente oposto aos princípios milenares da Escritura pra gente. Se você abrir a sua Escritura, está em Gênesis 1:26. Gênesis 1:26. Tá toda descopeçadinha minha Bíblia? Que porta aqui? Gênesis 1:26. Feito a minha semelhança. Precisa de mais? Tá esperando o quê? Não fui feita a imagem e semelhança do meu pai e dos conflitos dele, do meu avô, do avô do meu avô. Não fui feita a semelhança da minha mãe, dos conflitos da minha mãe e da minha avó. Não fui a imagem e semelhança do meu chefe, ou do meu ex-namorado, do meu ex-marido. Não foram a imagem e semelhança dessas que eu fui criada. Qual é a dúvida que a gente ainda tem referente à nossa capacidade e possibilidade de transbordar o que é extraordinário? Eu não vejo dúvida nenhuma. Então, todas as vezes que o inimigo vier no seu ouvido e disser que você não é bom o suficiente, fala pra ele, eu fecho as portas aqui agora, porque não é Deus falando no meu ouvido, é o inimigo. Então, ela dá um jeito, ter essa percepção extraordinária da vida, e não patética, mediana, medíocre, crítica, perfeccionista, negativa. Enquanto a gente está olhando o problema, nós não estamos olhando para Deus. Deus diz, eu sou maior do que qualquer obstáculo, do que qualquer problema. Qual é a dúvida disso? Qualquer coisa fora disso é disfunção. Então, dar um jeito é olhar para Deus. Dar um jeito é olhar para esse maior, que é o que Ele quer pra gente. Nada diferente disso faz sentido, nada. É o inimigo. Nós amamos procrastinar, nós amamos estar apegados a dores, como nós amamos dores. Ai, mas a vida inteira eu estive dessa dor. É como amputar um membro. Como a minha vida inteira eu estive? Eu vou focar em quê? Já experimentou se preencher de Jesus? Tenho certeza que você não vai sentir falta, nem saudade de nenhuma dor. Nós não vamos ter todos os dias bons. Inclusive, o Senhor deixa bem claro isso, porque se fosse tudo muito bom aqui, a gente não ia querer ir pra lá. E se fosse tudo ruim aqui, a gente ia querer ir pra lá rapidamente. Então a gente tem que ter os obstáculos para amadurecer. Nós nascemos recém-nascido. E recém-nascido não sabe nada. A gente passa a vida inteira aprendendo, mas a gente chega aqui numa idade, 30, 40, a gente faz um atestado de óbito, agora eu tô começando a morrer. Falo, Deus me livre. Eu comecei a nascer uns cabelinhos novos aqui, ó. Os cabelinhos novos aqui, ó. Falei, tô nascendo.
Aos 45 anos eu tô na Sene. Porque o Senhor quer que nós aproveitemos, não é da maneira mais confortável, mas da maneira mais sábia a nossa trajetória aqui na Terra. Então, a sabedoria é assumir que nós precisamos amadurecer. Que nós não sabemos o conhecimento necessário para amadurecer. E um empreendedor com a mentalidade blindada é um empreendedor que tem o foco em amadurecer. E amadurecer vai fazer com que a gente comece a parar de reclamar, parar de culpar os outros, parar de ser vitimista, parar de tomar decisões erradas. Isso é amadurecer. Reconhecer as nossas incapacidades e inabilidades. Nós não somos bons em tudo. E nunca seremos. E nem experimente ser bom em tudo. Não tem como. Se você olhar as habilidades naturais que você tem, elas têm a ver com o propósito que Deus tem pra você. Então não adianta você procurar propósito em outros lugares. Que agora virou uma corrida atrás de propósito, né? Nossa, eu preciso saber o meu propósito. Olhe pra dentro de você. Porque está dentro de você. As habilidades que você tem dentro de você tem a ver com o propósito que Deus tem pra você. Então você precisa buscar novas habilidades que estão de acordo com essas naturais para explodir, bombar, transbordar no mundo. Bom, todo mundo faz um aí, ó. Loucura! Louquilda! Boa tarde, o Senhor nos dá as provações como se fosse um curso pedagógico, totalmente. Porque Ele não dá o problema. Ele dá o problema e dá a solução. E mais do que isso, mais do que Ele dá o problema e a solução, Ele dá a estratégia para a gente não entrar no problema. Quantos problemas na nossa vida nós causamos? 10% do que acontece na nossa vida a gente não tem controle. 10%. 90% é a gente que se coloca em risco. Eu namorei com um cara que me machucou. Você sabe que tipo de pessoa que era essa? Era uma pessoa bacana, honesta. Nos primeiros sinais de impiedosa, de pessoa impiedosa, você não caiu fora. Você ficou com aquela pessoa há 20 anos. Isso é culpa de Deus? Não, Ele ensinou a gente não se relacionar com essa. Eu fechei o negócio e a pessoa me traiu. Ela trai a esposa dela? Ela trai o marido dela? Trai. E você esperava que não ia ser que não ia trair tu? Não tem nada a ver. Fica esperando. Então nós temos que ter o conhecimento de que tipo de problema a gente não vai se envolver. E isso é sabedoria. Sabedoria não é conhecimento. Eu vou lá, vou obter o conhecimento. Primeiro passo. Eu li. O segundo passo é o entendimento daquilo. Saquei a parada. E o terceiro passo é, no momento certo, eu vou tomar as decisões certas. Isso se chama sabedoria. Percebeu que são 3 passos? Na verdade são 4, né? A decisão de mudar, obter o conhecimento, transformar isso em entendimento e, por fim, transformar isso em sabedoria, colocando isso na prática. Hoje mesmo, no devocional de hoje de manhã, estava dizendo, tudo é no tempo certo. No livro de Eclesiastes, que foi o rei Salomão, que foi o mesmo rei que fez o livro da sabedoria, que é o livro de Provérbios, é o livro da sabedoria. Esse mesmo rei, ele escreveu o livro de Eclesiastes, quer dizendo quais são as nossas funções como cristãos. E ele diz, nós precisamos entender o momento certo, de se calar, de falar, de andar, de parar, de aprender, de ensinar. E como que a gente vai fazendo isso? Amadurecendo. Entendendo que nós precisamos, com o tempo, amadurecer. E o amadurecimento, ele dói. Porque a gente não vai ter mais desculpa. A gente não vai poder mais culpar o outro. A gente dá as rédeas da nossa vida pro outro. Meu marido faz, meu pai, minha mãe, meu chefe, meus clientes. Não vende, o país, o governo, é sempre culpa do outro. Como que eu posso fazer alguma coisa se não está em minhas mãos? Não posso fazer nada. Aí eu sento, fico naquela complacência. Eu até queria, mas não é minha culpa. Até ia dar, mas não fui eu. Isso é coisa de criança. Sabe quando você tá brigando com o irmão? Foi ele! Aí apoia os dois, né? Só porque um dedo duro apoia os dois, só pra largar a mão de ser besta. Pelo menos na minha época a gente apanhava. Um ato de maturidade é um ato de dor. Porque a gente não vai mais poder culpar. Putz! Meus clientes que são ruins. Não, é a gente que atrai cliente ruim. Porque a linguagem da gente é uma linguagem de medo, de escassez. Uma linguagem de, eu preciso dar desconto pra essa pessoa logo, porque eu não vou ter outro.
Ai, vou pagar essa conta. Ai, meu Deus, tô ficando sem dinheiro. Não, agradeça. Para eu pagar uma conta da internet, ela me foi útil, ela me serviu por um mês. Pagar uma conta é uma honra. A gente tinha que pagar sorrindo, a gente paga, eita. A gente, para tomar uma cerveja, a gente adora gastar um dinheiro, mas para comprar um remédio, esse remédio vai tirar a minha dor de cabeça, esse remédio vai me curar a minha doença, esse remédio pode me manter vivo. A gente precisa entender melhor o significado das coisas. Só que a gente prefere sempre olhar e culpar os outros. Então, ela dá um jeito, que é o tema de hoje, é parar de dar as rédeas da nossa vida para os outros. A gente fala bonitinho, frasezinha motivacional, mas experimenta colocar na prática. Na prática, outra coisa. E como que a gente consegue na prática, Tati? Amadurecendo. Cara, dói pra caramba, mano. Dói pra caramba amadurecer, porque a gente não tem mais a quem culpar. Deixar as pessoas comandar a nossa vida, dizer o que nós temos que fazer, quando, por quê, onde. Como eu já falei aqui, meu pai tem uma empresa. E o certo é que eu fosse sucessora de papai. Esse é o correto. Pra quê? Pra ele? Pra história dele? A história é dele. Scurp. Se fosse a minha, firmou, mas não é a minha. Então é o correto pra dele, mas não pra minha. Então eu não posso me sentir culpada em não ser a minha história. Porque eu transformo a vida das pessoas há 11 anos. Eu já fiz mais de 10 mil atendimentos ao longo dos 11 anos. Essa é a minha história, não é a história da Maria Mariana, minha filha. Porque eu virei pra Maria Mariana e falei, filha, vamos trabalhar na internet. Você é jovem, você manja tudo, sabe tudo. Maria Mariana tem não sei quantos mil seguidores no TikTok. Mas ela, não, eu quero fazer cinema. Ué, vai fazer cinema então. Não é a história dela. A Maria Mariana não podia trabalhar com a mãe dela? E a gente criar uma equipe? E a gente criar uma agência da escola da empreendedora, uma agência de marketing? Nossa! Mas não é a história da Maria Mariana. Então a história de papai não é a minha história. Então eu não posso me sentir culpada e não viver a história dele. Aqui o Hacker Neto disse. Firmou, é isso aí. Nós precisamos parar de nos culpar tanto. E a gente se blinda tanto contra as coisas boas. Como a gente não se relaciona, a gente não namora, a gente não faz novas amizades, não faz parceria, não fecha negócios. Hoje uma amiga virou e falou assim, Tati, Deus falou comigo pra vir falar com você. Porque é assim, cristão é assim. Cristão primeiro fala com Deus e depois fala com ele. Aí, obviamente, né, na hora, manda. Ela falou, é pra você fazer um evento presencial. Eu até me emocionei agora. Eu falei, mano, é a confirmação. Porque ontem eu meio que falei sobre isso, é a confirmação. Eu falei, mais que isso, você vai me ajudar a fazer esse evento. Porque Deus quer que a gente bombe. Deus quer que a gente exploda na vida das pessoas. E não, a gente fica aí, cheio de receio, cheio de... Um empreendedor arrisca. Um empreendedor arrisca. Então a gente precisa ter uma mentalidade blindada para parar o inimigo. Porque quem é que faz a gente não ir pra frente? É o inimigo se interpondo entre a gente e o propósito que Deus tem pra gente, que tá claro. Desde antes da fundação da Terra, todas as pessoas que estão ouvindo isso aqui, era para estar aqui. Desde antes da fundação da Terra, nós viemos para prosperar, porque nós prosperando, a gente prospera na vida das outras pessoas. Então não aceite nada diferente. Aceito a vaga da Maria Mariana. Mande para mim, Nuninha, uma mensagem no direct. Porque é assim que faz. É assim que faz. Nós precisamos entender que nós podemos fazer coisas extraordinárias. E nós estamos aí. Ai, por quê? Eu tenho medo. O medo, ele é bom. Senão a gente ia atravessar a rua sem olhar para o lado. O medo faz com que a gente faça uma análise de riscos. O medo faz com que a gente olhe aquilo de uma maneira mais racional. Mas o medo que nos limita, que nos impede, esse é o inimigo, mano. Arranque o inimigo da tua vida, abra as portas. Não dá brecha pro inimigo se interpor entre a tua vida e o que Deus tem de propósito para... Por isso que a gente tem que ter a mentalidade blindada.
ter uma fé ativa em um relacionamento com Deus. É isso que é blindar. Vista as armaduras do Senhor todos os dias da sua vida. Se afaste de tudo aquilo que está te afastando do Senhor. Se aproxime de tudo aquilo que te aproxima do Senhor. Você vai ver a sua vida se transformar, porque as suas decisões serão mais assertivas. Não é que as coisas vão vir e vem umas coisas do além mesmo. Vem. Se você tá precisando de dinheiro, vem um cliente que tá te devendo. Se você tá precisando de um negócio, vem uma coisa do além. Não é uma coisa, mas vem, as coisas vêm. Para aquele que crê, vem mesmo. Porque o Senhor diz, nada lhe faltará. Ou a gente crê ou a gente não crê, bebê. Tem que crer todo dia. Crer na alegria, crer na festinha, crer na balada, é fácil. Eu quero ver crer na dificuldade. Creia na dificuldade. Eu quero transbordar coisas incríveis na vida das pessoas. E eu tenho um medo que está me limitando. Eu quebro isso em nome de Jesus agora na sua vida. Receba e aceita. Então, dar um jeito é olhar para essa possibilidade. Parar de olhar o problema, parar de olhar para o inimigo. Ficar tomando cafezinho com o inimigo. Se a gente tem um lugar à mesa com um banquete extraordinário com o Senhor, você quer um cafezinho amargo, velho, com o inimigo? Deus me livre. Deus me livre. Nós precisamos criar a nossa própria... Presta atenção para a gente terminar aqui nossa aula. Nós somos um rio fluente de oportunidades. Um rio fluente. Aquele que crê e aquele que tem a mentalidade blindada, vai ter nesse rio fluente, vai ter pedras, pedaços de árvore, pode até ter animais mortos. Você acha que o rio para? A força desse rio, ele vem e ele derruba tudo. Esses somos nós. Nós somos esse rio fluente. Vai ter obstáculos, vai ter madeira, vai ter tudo. O que a gente faz? A gente passa por cima, a gente contorna. Mas parar, esse rio não para. Esses somos nós. Não deixe que nada pare, você dê um jeito. Só que para dar esse jeito, a gente precisa ter esse olhar. Não é um olhar, porque inclusive, quem é otimista compulsivo é alienado. É alienado. Toda característica positiva em exacerbo é alienação. Como assim? Se você for um otimista compulsivo, você não faz nada. Porque você fica esperando tudo acontecer, vai dar tudo certo. Não é sobre isso. O Senhor diz, seja prudente como a serpente e manso como a pomba. Nós precisamos ser prudentes, nós precisamos ser estratégicos. Não existe alguém mais estratégico no mundo do que Jesus. Jesus é o homem mais estratégico de todos os tempos. Ele não deu um ponto sem nó. E é isso que ele espera que nós sejamos, aprendamos a ser estratégicos. E estratégia é nós sermos prudentes, analisarmos, buscarmos conhecimento, e inclusive não deixar que o inimigo seja maior do que... O inimigo tem muito poder, mas não existe poder maior do que do Senhor. Ai, não vou falar nada que tem praga na minha vida. Ai, aquela pessoa invejosa. Ai, aquela pessoa... falou. Isso tudo é maior do que o teu Deus? A gente não tá sabendo então quem é Deus. Porque Deus é a maior força de todos, não existe maior poder do que o dele. Se você sentar à mesa com o banquete, como herdeira desse Deus, quem é que é contra tu? Sente a essa mesa e deguste desse banquete de extraordinário. Não aceite nada que não seja pra ti. Só que é uma coisa... Não fique esperando, não fazer nada e achar que as coisas vão vir, porque não funciona assim. O Senhor quer que nós sejamos batalhadora, que foi a live de ontem. Assista a live de ontem. Então nós fizemos segunda-feira. Que pessoa, que empreendedor é esse? Que é um empreendedor diferenciado. É um empreendedor de fé. Na aula 2 nós falamos sobre confiabilidade, a importância de ser uma pessoa confiável. Não é brincadeira. No dia 3... ser uma pessoa boa todos os dias, isso não é uma opção, isso é uma lei. Número 4, ser batalhador. O Senhor diz que o preguiçoso morrerá de fome. Então, será que você está fazendo o seu melhor? E hoje nós falamos, ela dá um jeito, vai atrás de oportunidades, toma as rédeas da tua vida, sente à mesa
com aquele banquete extraordinário porque você é herdeira, e pare de tomar cafezinho sem gosto, cafezinho podre com o inimigo. Fica aí com amizade com o inimigo. Se você tá ouvindo o inimigo, você é amigo do inimigo. Aí eu vou ficar sozinho, não quero me relacionar, não quero fazer nada, não quero ficar de preguiça, aí tô cansada, meu dia não é hoje não é meu dia, ninguém me ajuda, a vida é difícil. Todo mundo no mundo que eu falo, então tem que namorar, hein? Ai, mas tá tão difícil, eu falo, com 8 bilhões de pessoas no mundo, você diz uma blasfêmia dessa, tá amarrado. Difícil? Eu terminei um namoro, comecei outro no mesmo dia. Porque nós merecemos, minha gente! E é o seguinte, sente à mesa, com um banquete extraordinário, pare de tomar café com o inimigo. Nós chegamos na sexta-feira, gente, primeira semana, tem mais 3, hein? Na segunda-feira, nós vamos falar sobre ela é disciplinada. Putz! Perfeito, né? Começar segundou, ela é disciplinada, é lei do Senhor. Eu estou compartilhando aqui com vocês o livro de Provérbios, mais especificamente o capítulo 31, que fala da mulher madura de Deus. O Senhor quer que nós amadureçamos. Gente, vocês percebem a energia que eu faço a live? É um tesão que eu tenho em falar, porque é uma força que vem, que não segura. E é isso aí. Segunda-feira nós vamos falar sobre ela é disciplinada, meio-dia, chama suas amigas, chama as pessoas, passe o final de semana no Tatiflix, aqui, assistindo as 5 aulas que foram dadas, porque a sua vida vai se transformar, porque é lei do Senhor, não é uma opção. O Senhor diz, a lei, ela salvará a tua vida. O que mais que eu preciso dizer pra ti? O que mais eu preciso dizer pra ti? O que mais pode ser mais importante na tua vida do que você aprender a lei da vida? Eu não conheço sabedoria, eu não conheço conhecimento. A gente passa 40 minutos só buscando um filme na Netflix, mas a gente não quer assistir uma aula de 40 minutos. Então, essa é a visão do que a gente quer pra nossa vida. Sente à mesa com o banquete de fartura e pare de tomar cafezinho com o inimigo que diz que você não é bom o suficiente, que diz que você não é possível. Esse inimigo afaste da sua casa, feche as portas da sua vida, vista as armaduras do Senhor e transforme-se em uma mulher de negócios, em um homem de negócios de alto nível, ajudando e transbordando na vida das pessoas. Firmou? Curtiu? Gostou e amor? É assim mesmo. Então, segunda-feira, meio-dia, aqui, para a gente fazer a nova semana, terão mais 3 semanas de aula. É assim, meu amor. É assim, desse nível. Que o Senhor esteja vivo e habitado dentro da sua vida, da sua casa e da sua família, em nome de Jesus. Até segunda-feira. Um beijo!